Fala, jovem senhor, jovem senhora, jovem, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal O Cinquentão. Hoje vamos falar de um carro esportivo dos anos 60, que na época tinha números muito expressivos. Na verdade, ele tinha um 0 a 100 na casa dos 10,4 segundos e máxima de 200 km por hora. Mas aí você vai dizer, 50, 10,4 segundos de 0 a 100, isso é um carro com downsize, chega hoje. 200 km por hora é besteira, mas estamos falando de 1964. É isso mesmo, 1964. Esse carro é o Brasínca 4200 GT, um carro todo feito em aço, diferente do que eram feitos os esportivos no Brasil, feitos em fibra de vidro. Ele não, ele era totalmente feito em aço e usava um motor Chevrolet, que era originalmente 3.8, né? E foi aumentado até 4.200, maior até que o motor 6 cilindros do Opala, o 4.1. Esse é o motor que deu origem ao motor do Opala. Só que isso foi em 1964, sendo que o Opala surgiu em 69. Quem idealizou esse carro foi o Rigoberto Soler. Ele era um espanhol radicalizado no Brasil, que quando ele veio para cá, ele começou a trabalhar primeiro lá na DKV, ou DKW, né? Ou VMAG, se você preferir dizer assim. E, na verdade, no começo, ele tentou fabricar até, na história da VMAG, nós temos o DKV Fissori, né? Que era um DKV mais luxuoso e tal, e quando ele esteve lá, ele projetou até uma perua, só que infelizmente não foi à frente. Depois ele saiu da DKV e foi para a Willys Overland do Brasil, a que fabricava Aero Willys, o próprio Interlagos, né? Que era o esportivo nacional da fábrica. E ele quis construir um esportivo maior, né? Usando também fibra de vidro, mas com o motor 2.6 da Aero Willys, que esse carro teve o nome de Capeta. Ele foi apresentado no Salão do Automóvel de 63, teve até um certo burburinho, mas não foi à frente. Depois, ele saiu da Willys, né? E entrou para a Brasínca SA, né? E aí, como ele era chefe de departamento de engenharia, ele queria projetar um esportivo com um motor 6 cilindros, todo feito em aço. E aí veio a ideia, né, do 4200 GT, ou mais conhecido, o Uirapuru. Como eu falei, né, o Brasínca 4200 GT, ele começou como Brasínca 4200 GT. O Irapuru era um nome interno na fábrica, né? Só que quando o carro foi lançado, adotaram o Irapuru. E ele era um verdadeiro puro sangue. Agora imagine, em 64 você tem um carro que fazia de 0 a 100 em 10,4 segundos, um carro que chegava a 200 km por hora. Além de tudo, ele também tinha um grande luxo interno, bancos em couro, o carro era espetacular. Aí você dizia, qual o câmbio que ele usava? Ele usava um câmbio 3 marchas, isso mesmo, 3 marchas no assoalho. Então foi o primeiro carro a usar um câmbio de 3 marchas no assoalho, foi o Irapuru. Ele tinha algumas peculiaridades, além, claro, dele ser todo feito em aço, ter um enorme motor 6 cilindros, as portas dele, a parte de cima, elas entravam para dentro da carroceria. Então as portas normais são assim, dos carros, né? A dele também era assim, só que em cima, em vez de ela terminar no teto, ela entrava para o teto. Era muito bonito? Era, só que tinha alguns problemas. Acabava entrando água por causa de tipo de vedação, tipo de borracha que se usava naquela época, né? O carro foi apresentado em 1964 no Salão do Automóvel. E, cara, foi um arraso.
A imprensa especializada na época ficou louca com o carro. O carro tinha um design muito bacana, muito legal. Você está vendo imagens do carro, o carro era espetacular, além de ser todo em aço. Então você imagine naquela época o furor que fez um carro desse na indústria nacional. E o carro era totalmente produzido pela Brasínca, né? Porque a Brasínca fazia as chapas de aços para as outras fabricantes, né? Ela produzia para Lambda, esse tipo de coisa, então ela própria fez toda a carroceria do Irapuru e usou, claro, a mecânica Chevrolet, aumentada a sua capacidade cúbica para 4.200. Então era um carro, além de pesado, mas era um carro espetacular. E, cara, até o chassi era próprio, né? Ele era uma estrutura monobloco montada num chassi próprio, de vigas retangulares ocas, elas eram todas furadas, né? Tipo caixa, e aí chapas de aço dobradas resistentes a torções, possibilitando assim uma futura versão conversível, né? Que tivemos, só que foram muito poucas. E na dianteira do chassi, claro, ia um motor de 6 cilindros da Chevrolet, e que era usado muito para caminhões e picapes da época, né? Sistema de freio, 4 tambores nas rodas. Não tinha freio a disco na época, não, eram tambores. Isso mesmo. E então, para a sua época, foi um carro muito representativo, um carro muito além do seu tempo. Muito além do seu tempo. E aí o seguinte, o primeiro teste foi feito pela revista Quatro Rodas em 1965. E aí o seguinte, como é que foi feito o teste? O teste fazia o 0 a 100 sem troca de marchas. É isso mesmo, só em primeira marcha, graças ao câmbio Clark de 3 marchas e diferencial longo, que daí dava uma relação muito elástica no carro. O carro ficava muito elástico, né? Então era um carro, na verdade, um conjunto até bem tradicional, né? Motor dianteiro, tração traseira, né? E os freios eram herdados da perua GM Amazonas, né? E aí assim você vai me perguntar, mas 51, por que ele não tinha freios a disco? Porque na época, se você fosse para você importar esses freios a disco, você poderia, né? Mas aí ia sair daquela pegada de nacionalização que o projeto queria, né? Queria ser um projeto totalmente nacional, usando peças nacionais, né? Sem importar nada. Por isso que ele tinha os 4 os 4 freios a tambor, né? Dianteira e traseira. As rodas eram de 15 polegadas, né? E com pneus HS na medida 175/400. Era só isso, né? Eram os meus pneus que eram usados no JK Fenemé 2000. E aí, como eu falei, né? A primeira a testar o Irapuru foi a revista Quatro Rodas. E isso aconteceu, cara, o pessoal ficou todo mundo louco com esse carro. Porque, óbvio, ele era um carro pesado, ele pesava na faixa de 1.200 quilos, né? Só que como o motor tinha muita força, muita potência, muito torque, né? Então ele conseguiu fazer esse 0 a 100, que para a época, em 1965, era absurdo, de 10,4 segundos e máxima de 200 km por hora. Mas o próprio repórter que fez o teste com o carro falou, ele chegou a apenas 200 km por hora porque não tinha mais pista. Então, 200 km foi o que se conseguiu em testes na época. Se você pudesse testá-lo em pistas que existem hoje em dia, com certeza ele iria passar, né, desses 200 km por hora fácil, né? E aí, pouco mais de um ano depois do seu lançamento, a Brasínca perdeu interesse no carro. Perdeu interesse no carro em função dos altos custos, né, gerados pela baixa escala de produção, porque era um carro extremamente exclusivo, e sendo exclusivo, ele era caro, muito caro. E aí, na época também, somada às turbulências econômicas do país na década de 60, ela optou transferir os direitos de produção e comercialização para terceiros, né?
Então, o Irapuru acabou trocando de mãos, saiu da Brasinca e foi para a STV, a Sociedade Técnica de Veículos. A empresa que o Rigoberto Soller era criador e diretor, né? Os outros sócios eram o Walter Raul Júnior e o Pedro dos Reis Andrade. O carro nessa fase ele passou oficialmente a se chamar o Irapuru, né? Que antes ele era só um nome de projeto, né? Ele era só Brasinca GT 4200. E aí, quando foi para a SVT, aí acabou adotando mesmo o nome de Uirapuru, ok? E aí a SVT acabou produzindo esse carro em duas versões. O 4200S, que era o fechado, né? Ele tinha 160 cavalos, e o 4200 SS com 180, né? E aí a única coisa que mudaram, né, realmente do primeiro 4200 GT, quando era da Brasinca, e depois quando foi para a SVT, foram os faróis dianteiros, que na Brasinca eram redondos, e lá na SVT eles passaram a ser quadrados, né? E no 5º Salão do Automóvel, em novembro de 66, a STV apresentava o seu tradicional coupé e mais dois novos modelos, o conversível, né, e o protótipo de uma perua chamada Gavião. E essa perua chamada Gavião, que era um protótipo, né, na verdade era um protótipo para a Polícia Rodoviária Federal. Ela era blindada e vinha equipada com rádio transmissor, maca para transporte de feridos, equipamentos de combate a incêndio e duas metralhadoras embutidas nos faróis de milha, com acionamento no interior do veículo. Essa perua não chegou a ser comercializada. O exemplar exposto no salão foi doado ao Estado para teste e hoje em dia não se tem notícias do paradeiro dela. E espero, né, que algum colecionador tenha comprado e a preservado, mas até hoje não se sabe onde ela se encontra. E o 4200 também foi para as pistas, claro, porque era um carro um carro excepcional, né? E na época que o carro foi lançado, o Soller decidiu criar uma equipe para poder participar de corridas e aí, claro, ajudar a divulgar o carro, né? E aí foi feita uma versão mais potente do 4200, né? Que aí era o 4200 GTS e foi desenvolvida exclusivamente para a pista. E aí trazia uma taxa de compressão mais alta, né? Comando de válvulas mais brabo e 3 carburadores Weber SJOE, que levavam a potência bruta a 171 cavalos a 4.800 giros. Para explorar melhor o motor mais agressivo, eram usados um câmbio de 4 marchas do Chevrolet Corvette. É isso mesmo, usaram um câmbio de Corvette, diferencial autoblocante e pneus mais largos. E aí nessa versão ele chegou até a bater 210 km por hora. E nessa mesma época acabou surgindo também um upgrade, né, no próprio carro de corrida, que daí ele se tornou o 4200 GT SS. Ele tinha 6 cavalos a mais, comando de válvulas Scandarian, diferencial mais longo, freio a disco, roda de tala 7 polegadas e pneus de 210 milímetros, né? E ele chegou a alcançar 230 km por hora. E o retorno nas pistas com essa nova versão foi nos 1.000 km de Interlagos, pilotado por Walter Ran Júnior e pelo jornalista e piloto Expedito Marazzi. Ran foi campeão paulista da categoria Esporte, Gran Turismo e Protótipo. Com todos esses resultados, o esportivo ficou muito conhecido e cobiçado, tornando quase uma lenda. O carro era demais. Na época, em uma roda de aficionados, quando se falava em desportivo nacional rápido, o Irapuru, claro, era unanimidade. E aí, claro, infelizmente, ele não resistiu ao alto preço e a demanda dele não era tão grande que fizesse com a SVT continuasse produzindo
E na verdade, o final do Irapuru foi um final triste, né? Porque ele era um carro muito caro, ele alcançava na época 16 milhões de cruzeiros, isso em 1964. Para você ter uma ideia, um Fusca custava 5 milhões de cruzeiro. Então, olha só o valor desse carro. Uma Simca Rally, que também era um carro de alto padrão, né, custava 11 milhões, ele custava 16. Olha o valor desse carro, né? Só que em julho de 67, a STV abriu falência e o Brasília GT foi acabou. Infelizmente, acabou. E aí, de 1964, que é o início da produção, né, foram construídos ao todo 77 exemplares, somando todas as versões, tanto conversível quanto coupé, foram apenas 77 unidades fabricadas, né? E conversíveis são apenas 3. Isso mesmo, eu falei 3. Olha a raridade desse carro, né? Então, até hoje existem poucas unidades que, claro, estão com colecionadores. Para ver um exemplar de perto, é só mesmo em eventos de carros antigos e mesmo assim é muito raro, né? Até se você quiser conhecer um carro desse, né? Infelizmente não ao vivo, mas pelo menos em vídeo, vá lá no canal do AG Badolato, que lá tem um vídeo dele que ele foi na casa de um rapaz que tem alguns, se não me engano, 3 ou 4, tá? Que eram do pai dele e acabou ficando para ele, né? Que é o Ninho do Irapuru. Então vá até lá, você vai ver que é bem bacana. Tá bom? Legal? E aí? Gostou do vídeo? Quer deixar algum comentário? Quer deixar uma ideia para um outro vídeo? Quer que de repente eu fale de um outro carro nacional antigo ou esportivo ou fora de série? Não sei, né? Então faça isso, tá? Mas não esqueça, inscreva-se no canal, deixe o sino das notificações ativadas. Não esqueça de dar o like no vídeo, porque agora a diretriz do YouTube mudou de novo e agora precisamos do like em cada vídeo para que o vídeo possa se espalhar para mais pessoas, tá bom? Então desde já eu agradeço, foi muito bom falar desse carro, que eu acho esse carro lindo, lindo, lindo. Até tem uma curiosidade, tá? Que na Inglaterra a Jensen, né, que era uma fabricante de carros exclusivos, fabricou o Jensen Interceptor. Só que ele foi fabricado em 66. E o nosso Irapuru veio em 64. Eu vou deixar as fotos do Jensen aí para vocês. Aí vocês vão me dizer se isso de repente não foi um plágio na cara dura dos ingleses. Claro que a Brasília protestou, mas ninguém ao certo sabe como é que terminou essa briga por causa dos direitos de imagem, né, do carro. Porque se você olhar o Jensen e olhar o Irapuru, você verá que a essência do carro está toda ali, com alguns toques diferentes aqui e ali, tá bom? Isso é uma curiosidade sobre o nosso grandioso, e eu acho lindo esse carro, o Irapuru, o Brasília GT 4200, tá bom? Legal? Tô indo embora. Tchau. Fui.